Abiás repousou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor, o seu Deus. Agora você vem para o versículo 7 do capítulo 14. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres grossas, portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer ao Senhor, Yahvé, o nosso Deus. Ora, nós o buscamos e Ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Agora você vai para o capítulo 16, depois que lermos aqui no capítulo 16 de 2 Crônicas, você vai voltar para o 14. E vamos ler apenas 2 versículos aqui, o primeiro e o segundo. 2 Crônicas 16, primeiro e o segundo. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasá, rei de Israel, invadiu a Judá e começou a cercar as muralhas da cidade de Ramá, para assim controlar a movimentação daqueles que passavam pela estrada até a ida a Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei de Harã, da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos. Vamos ler só o 3 aqui. Celebremos um pacto entre mim e entre ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te mando ouro e prata, como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Deus, que nós sabemos que ela é espada. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por meio dos louvores, por meio da adoração, Pai. E cremos que o Senhor vai continuar fazendo. Muito obrigado por cada vida que pôde semear nesta noite, e por todos aqueles que se sentiram encorajados a romperem em fé, Pai. Nós cremos que Tu és o dono do ouro e da prata e provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Continue abençoando os Teus filhos, continue abençoando a Tua igreja, Pai, abençoando a multimídia que com tanto amor e carinho eles têm sido voluntários para que a Tua obra seja feita com tanta primazia e excelência. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará, porque cremos que terça-feira será bênção discipulado, na quarta o culto do renovo e os dias de aniversário da igreja também. Nós profetizamos que o Senhor moverá o sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Se você crê que o nosso Deus, Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos, diga aleluia, aplauda lindamente o seu nome ao Rei da Glória. Aleluia. Meus lindos, eu quero pregar nesta noite sobre o perigo de uma jornada. E para você entender onde Deus quer que cheguemos, eu preciso passar para vocês um pouco da história do rei Asa. O Asa ou Asaf, depende da interpretação bíblica. Mas é interessante que a expressão Asa vem do masculino hebraico, que quer dizer curador, o curador. Então o significado do nome do rei é o curador. Asa era filho de Abiás, e ele, ao morrer o seu pai, deu continuidade à carreira monárquica que o seu pai exercia. Asa, ele fez o que era reto a princípio aos olhos do Senhor.
ele liderou o reino do sul, que era Judá, enquanto o reino do norte era liderado por Baasa. E é interessante que a Bíblia diz que durante o seu reinado, ele era tão querido, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor de uma maneira tão excelente, tão louvável, removendo os ídolos falsos, removendo os falsos altares, que diz a palavra que eles tiveram 10 anos de paz. Então não houveram guerras nesse período. Ele aproveitou esse período, como nós lemos aqui no texto, e diz a palavra que ele disse: vamos construir muros fortes, vamos construir cidades. Enquanto nós estamos tendo paz, vamos construir aquilo que está ao nosso alcance. Haviam recursos, ele tinha tesouros nas suas mãos. Então ele não perdeu a oportunidade de edificar cidades, de edificar muros, porque ele não sabia aquilo que estava por vir. Ele foi fiel ao tempo que lhe era proposto, para poder crescer e prosperar. E a Bíblia diz que pela fidelidade que eles tiveram ao Senhor, eles prosperaram e nada lhes faltou. E é interessante que não só no aspecto natural, financeiro, se é assim que nós podemos colocar para contextualizar, mas no aspecto espiritual, ele foi literalmente instrumento nas mãos do Senhor, para trazer sobre a nação de Judá aquilo que o seu nome diz: cura. Porque a partir do momento que o povo foi sarado espiritualmente e emocionalmente, as pessoas estavam felizes com o reinado do rei Asa, e consequentemente elas estavam produzindo. É complicado você produzir quando você está debaixo de angústia. Sabemos que na nossa natureza humana nós somos frágeis e limitados, mas sabemos que a força vem de Deus, a graça vem dele, o tesouro é ele. Mas é muito complicado você dar continuidade a um trabalho que você não está mais satisfeito com ele. É muito complicado você permanecer numa igreja que você não se identifica mais. É muito complicado você permanecer num relacionamento abusivo quando você já está esgotado e esgotada. É muito complicado você administrar o pouco que você tem, porque administrar o que sobra é fácil, mas administrar um pouco é um grande desafio. E é interessante que as pessoas estavam felizes, e como elas estavam felizes, elas estavam produzindo. E diz a palavra que eles prosperaram naquela época, mas só prosperaram do lado de fora porque interiormente eles estavam sendo curados. Ou seja, aquilo que Deus estava fazendo acontecer era literalmente o que o nome do rei Asa tinha como interpretação. Ele era o curador, e ele foi instrumento nas mãos do Senhor para trazer cura sobre uma nação que estava ferida e enferma. Diga assim para o seu irmão, diga: o projeto de Deus ter te feito nascer. Fala para o seu irmão, o projeto, está conseguindo chegar bem aí? Está bem audível na nave para vocês o som da minha voz? Fala para o seu irmão, diga: o projeto de Deus ter te feito nascer foi para que você fosse instrumento de cura nessa nação. Então o rei Asa, ele foi um instrumento de cura. E enquanto eles estavam ali tendo paz, eles estavam produzindo. Primeira característica de princípio que eu vejo, que eu acho extraordinária nele, é que ele aproveitou a oportunidade que ele tinha nas mãos. E quando ele tinha o ouro, a prata e a paz, ele produziu, ele construiu, ele não perdeu tempo. E durante 10 anos eles prosperaram como ninguém. E se é uma coisa que ele fez para proteger o povo que ele governava, humanamente se falando, dos inimigos, foi reforçar as muralhas. Não é porque você está vivendo um tempo de paz, um tempo de estabilidade, que você não vai se organizar caso venha o tempo de escassez, como José fez. A fartura vem
Mas de repente pode vir a escassez, e nós precisamos ter sabedoria. Se de repente você recebe uma herança, você precisa multiplicar. Por isso que Jesus ele fala sobre a parábola dos talentos, e ele fala que o servo bom e fiel é aquele que multiplicou o talento que recebeu. Porque a porção que o Senhor está nos dando, essa igreja, se Jesus não voltar na nossa geração, essa igreja que hoje eu estou pregando, eu não quero que a igreja que as minhas filhas, que os meus netos liderarão, seja como a nossa, não. Eu quero que ela seja muito mais avivada, muito mais liberal, muito mais abençoada. Nós olhamos para frente e temos um vislumbre e a esperança de que o Senhor, Ele continue a cada dia mais acrescentando sobre os seus filhos glória, unção, poder, graça. E de repente, eu vejo que Ele aproveitou o tempo de paz, para naquele momento ali, reforçar as muralhas e produzir. Ele não perdeu a oportunidade que ele tinha. E o povo foi caminhando bem, e a sua liderança foi boa também. Ele temeu ao Senhor, e o Senhor em todo o tempo estava com Asa, e estava com os filhos de Israel. Porque quando a gente fala filhos de Israel, estamos generalizando. Então, aqueles que estavam sobre o governo, debaixo do governo do rei de Judá, que era Asa, eles puderam prosperar e crescer. Mas diz a palavra que certa vez Baasá, rei de Israel, que era o reino do norte, ele se levanta com inveja de Asa para tentar tomar os territórios que ele havia conquistado e construído. É interessante que sempre que você decide honrar a Deus e estar nos caminhos do Senhor, temer ao Senhor, dizer: Deus, eu quero que eu e a minha casa te sirva com alegria. Eu quero colocar o meu coração diante do Senhor. Eu quero que as minhas finanças estejam ali, sendo conduzidas pelo Senhor. Sempre que você se posiciona e se determina para obedecer a Deus, algo se levanta para tentar te amedrontar, para tentar te intimidar, para tentar te afrontar. Se não são pessoas, são circunstâncias para gerar insegurança. É interessante que enquanto Asa crescia, e o povo de Judá também, os filhos de Israel também cresciam, ao verem o crescimento daqueles que moravam em Judá, os filhos de Israel do reino do norte, sob o comando do rei Baasá, foram e cercaram os territórios. Só que detalhe, Asa se viu sem forças diante daquela situação, porque ele sabia da força que tinha Baasá e sabia da força dos seus exércitos. Embora, diz aqui na palavra, no capítulo 14, que Asa levantou um exército para que pudesse pelejar a causa. Mesmo em um tempo de paz, se houvesse alguma batalha, ele tinha o seu exército pronto e preparado para pelejar em favor do seu povo. E diz a palavra aqui, que no momento que ele foi cercado, no momento que a inveja foi levantada contra ele, ele, sabendo da força do rei da Assíria, que era um rei ímpio, que era um rei que não temia ao Senhor, ele pega os tesouros, o rei Asa, da casa de Deus, e manda entregar ao rei da Assíria, mandando um recado: eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero me fortalecer com você. Eu queria que você tirasse o rei Baasá e os seus exércitos do nosso território, e consequentemente eu estou mandando de boa vontade, de bom coração, esses tesouros aí para você, e consequentemente eu quero a sua proteção. O homem começou bem, mas ele terminou mal. Deixa eu terminar a história dele aqui. No final, Hanani foi até ele como profeta e o repreendeu pela aliança que ele fez com o rei da Síria. Ele mandou prender o profeta.
Diz a palavra que o rei Asa adoeceu. Ao invés de ter consultado ao Senhor, consultou aos médicos e veio a morrer. Por que tudo isso aconteceu ao longo da história? Pela insegurança que ele tinha. Deus não estava fazendo o povo prosperar. Ele não tinha uma mentalidade no começo. Ele não tinha uma visão de que tudo vinha de Deus e que tudo voltava para o Senhor. Primeira coisa que jamais você pode fazer, diga assim para o seu irmão: você jamais pode se desviar da rota. Traz mais retorno para mim, meus links aqui, por gentileza. Diga para o seu irmão, o retorno que estava durante a ministração das ofertas, estava uma bênção. Fala para os seus irmãos, diga: você não pode se desviar do que Deus te deu. Você não pode sair da rota, você não pode perder a visão. Você começou bem, você construiu, e nós temos a mania de relaxarmos o coração só porque agora temos aquilo que nós gostaríamos. Não! Uma herança, se ela não for bem administrada, ela acaba. Jogadores de futebol ganharam milhões e empobreceram porque não souberam administrar. O que vem pode ir embora se não for multiplicado. Se a visão se perder, nunca se conforme com o que você recebe hoje, porque Deus tem mais para você amanhã. Depois de amanhã, a porção de Deus em todas as áreas e em todos os sentidos da nossa vida e na nossa história é ilimitada. Não tem limite de crédito, não tem limite de bênção. Tudo que Deus quer é o nosso coração, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Se você crê, diga aleluia. Não perca a visão. Segundo princípio, não se deixe vencer pela intimidação. Antes dos inimigos se levantarem contra os filhos de Israel, todas as vezes eles queriam mostrar força. Foi assim com Eliseu, onde cercaram Samaria a ponto de Geazi ficar pasmo com o exército que estava ali. Foi assim com Senaqueribe, que mandou uma carta para o rei Ezequias dizendo que ia atacá-lo. Foi assim com o rei Josafá em 2 Crônicas capítulo 20, quando ele manda a mensagem, os moabitas e amonitas, dizendo que iria atacar Josafá e todo o seu povo. Satanás questionou a identidade do próprio Jesus, se ele era o Filho de Deus. Se tu és, então transforma as pedras em pães. Não só foi uma tentação, foi também um questionamento de quem era Jesus. Sempre que o diabo ele se levanta contra nós, primeiro ele tenta enfraquecer o nosso emocional, as nossas motivações. Quando você se sentir um dia quebrado financeiramente do lado de fora, pode ter certeza que você já quebrou interiormente. Quando você sentir que um divórcio na vida de alguém aconteceu, pode ter certeza que aquele casamento já vinha se arrastando. Quando você vê que uma pessoa chegou doente na igreja, pode ter certeza que ela foi muito adoecida no lugar onde ela estava. O que acontece é que sempre o diabo tenta nos vencer primeiro através da intimidação. E às vezes aquilo nem vai acontecer. O que foi que Jezabel fez com Elias? Amanhã ele vai ser morto. Intimidado, ele correu para a caverna. Elias morreu, meu povo. Não, ele foi arrebatado, porque o que ele mais temia não lhe aconteceu. E nós estamos sofrendo de véspera, como se Deus não fosse Deus para amanhã prover o que você precisa, para cobrir o teu cartão, para prover a tua feira, para providenciar a cura que você tem esperado. Você hoje já chora, você hoje já morre, você hoje já lamenta, enquanto você ainda não viu a mão de Deus agir. Diga para o seu irmão, dá uma saculejada nele. Vamos lá, em primeiro lugar, assim, direito na cadeira. Vamos lá, está muito preguiçosa.
Tá assim, tá relaxado, tá relaxado. Vamos se endireitar na cadeira e fala pro seu irmão, dá uma sacolejada. Diga, não deixe o diabo te intimidar. Diga, Deus vai prover. Diga, Deus vai prover. Você crê nisso? Aplauda lindamente ao Rei da Glória. Nós temos o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura. Você nasceu para ser um instrumento de cura, mas o rei Asa começou a adoecer. Quando ele começou a se precipitar, não houve um ataque contra ele. Ele estava apenas cercado, mas ele já se antecipou e já fez aliança com o rei da Síria. Terceiro princípio, que é um erro que você não pode cometer: não se precipite. Fale para o seu irmão, não se precipite. Desse jeito ele já se precipitou. Fala para o seu irmão, não se precipite. Segura firme. Você crê que Deus na hora certa Ele vai bradar, Ele vai agir? Esse imediatismo, essa agonia, meu irmão, minha irmã, tenha paciência. Ah, eu quero casar, deixa Deus mandar para depois me pegar abacaxi para se furar. Ah, porque eu quero abrir um negócio, vai investir e depois, sem a direção de Deus, vai quebrar a cara. Ah, porque eu quero ministrar. Você sabe a responsabilidade do peso do altar? Deus está te forjando e te preparando para coisas grandes. Ah, porque eu quero ser um empresário. Seja fiel no pouco que Deus coloca nas suas mãos. Seja um bom empresário e empresária, com a verdura que você compra, com a feira de mercado que você faz. Entenda que Deus, Ele está preparando a minha e a sua vida para onde Ele quer nos levar. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Deus não perde uma. Ele sabe nos levar ao centro da sua vontade. Aleluia. Ele sabe nos conduzir ao centro da sua vontade. Não se precipite. O rei se precipitou. Ele fez aliança. Quarto erro. Diga para o seu irmão, cuidado com quem você faz aliança. Você quer ver você pegar fogo? Vem cá, pastor Jonas. Cheguei na igreja triste. Quer ver você pegar fogo? A gente vai fazer um teste de fé nessa noite. Quantos querem viver o que a gente está pregando aqui? Amém ou não amém? Posso contar? Senta aqui. Estava uma vez na igreja e o pastor pregando, e a irmãzinha do meu lado: ô glória! Eita palavra! Oh aleluia! Mas se você está do lado, amém, amém. Fala para o seu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. Deixa eu falar uma coisa, é muito forte. Diga para o seu irmão, pergunta a ele: quem está do meu lado? Quem está do meu lado? Pergunta para o seu irmão, quem é que está do meu lado? É um filho de Yahvé, de Deus, ou é o rei da Assíria? Fala, 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 fala. Vou falar. Pergunta para o seu irmão, quem é que está do meu lado? É o filho de Deus ou é o rei da Assíria? Porque o rei da Assíria bota frieza espiritual em tudo, mas o filho de Deus não. Ele vem para curar e ele vem para botar fogo. Onde tem frieza e escuridão, a luz brilha sobre as trevas, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pega um irmãozinho de fogo do seu lado, que te encoraja, para ver se o culto é frio. Vamos fazer o teste essa noite. Amém ou não amém? Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado até com quem você senta do lado quando vem para a igreja. Que você está falando, ouvindo a palavra, está te mostrando o WhatsApp, está te mostrando o Instagram, está conversando do teu lado, uma conversa que não tem nada a ver. Foi a chapinha que deram ontem que queimou tua cabeça, pegou na orelha e tem nada a ver com a mensagem.
Ela está falando que comeu feijoada e fez mal hoje na hora do almoço, enquanto a gente está aqui em Asa. O irmão já está combinando que vai para tal pizzaria, porque descobriu que lá tem uma promoção, enquanto a gente está aqui na palavra. A irmã está sentindo sono. Se ela abrir a boca, você não vai dar um beliscão nela não. Você vai dizer: eita glória, minha irmã. Deixa ela ter um susto mesmo. Aí, a igreja não é lugar para dormir não. Domingo você vai dormir em casa. Quando está assistindo a novela, quando está no Instagram, não tem sono, né? Gente, posta lá, que avivamento tão lindo, meu Deus. Lá nos Estados Unidos, mas se o culto passar meia hora, sangue de Jesus. Quem liderava o louvor lá? Era o povo cantando. A coisa mais linda na adoração é a audiência, é você adorando, é você dando glória, é você respondendo ao que Deus está fazendo. As coisas do Espírito não acontecem com força. Aplaude a Jesus. Daqui a pouco só falta o pregador se jogar. Vamos lá, gente, vamos despertar, vamos exercitar. Que é isso? É Deus que faz com naturalidade. Fala para o seu irmão: cuidado com quem você faz aliança. Se tiver uma pedra de gelo, mesmo sendo o marido ou a esposa, ou você bota fogo nessa bênção, ou então você diz: olha, aguenta os meus glórias e aleluias aqui. Eu estou me referindo à questão, mas isso não mede a nossa espiritualidade. Não é o volume do glória a Deus, aleluia. Eu só estou dando esse exemplo natural para dizer para você que quando nós temos aliança com pessoas pessimistas, com pessoas que não têm a mesma visão de fé, com pessoas que não têm a mesma visão de Deus, existe uma tendência muito grande de fracassarmos. Quer seja no relacionamento com amigos, quer seja no relacionamento conjugal, quer seja no relacionamento em uma igreja, quer seja no relacionamento com patrões, funcionários, alianças, parceiros, em tudo na vida. E o grande problema do rei Asa foi fazer uma aliança precipitada com o rei da Síria. E na hora que ele fez aquela aliança, ele foi repreendido. Sabe por quê? Porque ele tirou os tesouros da casa do Senhor para entregar nas mãos de outra autoridade. O que eu vou falar é muito forte. Não negocie os tesouros que Deus te deu. Não se venda por um prato de lentilhas. Não negocie o seu chamado por causa da tristeza que você sente. Não negocie o dom que Deus te deu. Não negocie a habilidade, a inteligência, o que Deus colocou nas suas mãos por nada. Deus, Ele vai te honrar. É só uma questão de tempo. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Minha irmã, levante sua mão. Deus está te curando nesta noite, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Assim diz o Senhor. A pessoa que se levantou contra ti, eu estarei tratando com ela. E essa pessoa se levantou nesse último mês, e você sabe de quem eu estou falando. Você vai orar por ela, para que eu tenha graça e misericórdia. Porque ela não tocou em qualquer pessoa, ela tocou na minha ungida, na minha escolhida. E até hoje você sofre e você se arrasta, mas assim diz o Senhor: enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu futuro. Não negocie o seu tesouro, o que Deus te deu. Não deixe nada e ninguém levar. Existe um tesouro que está guardado na casa do Senhor.
Deus gerou sonhos no seu coração. Deus gerou projetos no seu coração. Você não veio hoje aqui porque você não tinha o que fazer. Você veio com um propósito, debaixo de um propósito, para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar, para dizer: Deus, se revele a mim. Não se precipite. Deus me disse que pessoas tomariam decisões precipitadas, que pessoas iriam inclinar o seu coração para o lado errado. E Deus me mandou dizer nesta noite: aguarde um pouco mais. Cercado e cercada você sempre será, mas não entregue o seu tesouro. O rei da Síria, ele não pediu, foi Asa que foi entregar. Não una forças com o inferno, não una forças com a carne, não una forças com o erro, não una forças com a incredulidade, não una forças com a frieza. Una forças com o Senhor, que desde o princípio te ajudou. Foram 41 anos de governo, de reinado. E diz a palavra que naquele momento ele entregou tudo, mas ele foi repreendido. Próximo princípio: aceite a repreensão. Diga assim para você mesmo, diga: eu preciso aceitar a repreensão, porque Deus, ele corrige o filho a quem ele ama. Se Deus está hoje te corrigindo, te repreendendo, é porque ele sabe do que você será nas mãos dele. Ele sabe daquilo que pode fazer em você e através de você. Ele sabe do que está por vir lá na frente. Ele sabe do que vai levantar. Ele sabe do que vai construir. Ele sabe do que vai realizar. Então, em nome de Jesus, ouça a voz da repreensão. Não deixe. Se o profeta falou, Asa prendeu o profeta. Não prenda a voz profética. Deus ainda fala. E a prova de que Deus fala é que Deus está te curando, irmã Rose, nesta noite. Havia uma dor que te incomodava, e assim diz o Senhor: eu estou te curando. Eu estou te curando. Existe uma doença que vem de gerações da tua família, eu não trarei sobre ti. Eu estou colocando as células no devido lugar. Receba a cura nesta noite. O que mais você teme não te acontecerá, diz o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Levante sua mão. Você que está com uma blusa, acho que cor de terra, faz assim com a sua mão. Não, aqui atrás de Júlia. Você tem um chamado de Deus, e o que Deus tem com você é muito grande. Mas Deus está te tirando de um ambiente da sua história e te levando para outro ambiente. Deus está trazendo um tempo de cura. Não alimente mais as memórias do passado, porque isso te fará sofrer e vai te massacrar ainda mais. Deus está trazendo algo novo. E a prova de que Deus está trazendo algo novo é que Ele vai colocar um presente nas suas mãos ainda essa semana, e você vai testemunhar do poder de Deus e daquilo que Ele fez. Receba em nome de Jesus. Se Deus está falando, aceite a repreensão de Deus. Última coisa, último princípio. Asa, ele era chamado curador, mas na hora que ele precisou ser curado, diz a palavra que ele buscou os médicos da terra e não a medicina do céu. Muitas vezes você carrega um legado que você não está conseguindo viver. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão
Deus me mandou ministrar cura nesta noite. Pegue na mão do seu irmão e declare assim, diga: eu profetizo. Fala: eu profetizo. Agora fala com fé: a cura do Senhor sobre a sua vida. Muitas vezes, olha para mim, nós somos provados no que nós falamos. Muitas vezes nós somos tentados dentro daquilo que nós tememos. Mas eu declaro pela fé que o que Satanás tem feito para tentar te derrubar não vai subsistir, não permanecerá de pé. Deus tem uma porta de escape. Essa semana ainda, Deus vai te dar o escape diante dessa situação. Se você crê, diga aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: o exército do rei Asa era mais forte do que o exército da Síria, e era mais forte do que o exército do rei de Israel. Só que ele não conseguiu mais ver isso. Quem foi que disse a você que você fracassou? Quem foi que disse a você que Deus não tem feito na sua vida? Quem foi que disse que você enfraqueceu? Muitas vezes nós estamos tão doentes que nós não conseguimos enxergar o que temos em casa. O que Deus entregou são tantos dons, tantas habilidades. Você é tão precioso, tão preciosa, mas você não está conseguindo ver. Por que você perdeu a visão? Por que ele anda do teu lado e você não percebe mais? No começo não era assim. Como disse o Senhor à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, não perca o seu castiçal. Deus quer reacender a lâmpada.